Olá pessoal, bom dia. Paz seja com todos, ou boa tarde, paz seja com todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa, nosso encontro com a palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. A segunda rua paralela à garagem São Francisco. Você passou o trevo da BR-040 e você pega a primeira esquerda, depois você segue o fluxo, né, mão única. Passou a primeira esquerda, a segunda esquerda você sobe. Hoje nós teremos um grande encontro às 3 horas da tarde, nosso primeiro elo da campanha. Na quarta-feira à tarde, há poder no sangue de Jesus, aleluia. E à noite nós temos um grande encontro, né? À noite, um grande encontro com a palavra, um grande encontro de homens, né? Desculpe, um grande encontro de homens, a partir das 7h30 da noite. Então, hoje, às 3 horas da tarde, pastor Exídio, pastor Israel, sua equipe, nós teremos o primeiro elo a poder no sangue do Cordeiro. Começamos semana passada e agora, sexta-feira da semana passada, começamos na quarta-feira. A campanha acontece na sexta-feira, 7h30, e acontece, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Opa, aí. Desculpe. Então acontece nesses dois horários, né? Acontece na sexta, desculpe, viu? Acontece sexta-feira, 7h30, depois nós repetimos na quarta-feira, às 3 horas, dando oportunidade para aquelas pessoas que não podem estar conosco à noite. Aí vão à tarde, pastor Exídio, pastor Israel está lá para poder ministrar a oração, orar e abençoar, ministrar uma palavra de vitória na vida da pessoa. Então, hoje à tarde, às 3 horas, né, nós temos a primeiro elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. À noite, 7h30, um grande encontro de homens, presencial e também online. Dê o seu apoio, ou convide alguém, ou incentive alguém a estar presente nesse horário, que tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser uma bênção preciosa, uma palavra de vitória, uma palavra de fé. Esses momentos que nós estamos vivendo tão conturbados, nós precisamos de uma palavra de fé. Da mesma forma que nós ouvimos coisas tão tristes, devemos ouvir coisas boas, né? Da mesma forma que nós somos notificados de coisas pesadas, tristes, nós devemos também receber a palavra para poder sermos abençoados, fortalecidos, enfim, né? Estarmos vitoriosos no nome de Jesus, amém? Maravilha! Então, e sexta-feira, o segundo elo da campanha, sábado, mocidade, domingo de manhã, às 8, domingo às 9h30, domingo às 6h30 da tarde, nossas 3 reuniões. No domingo de Santa Ceia, nós fazemos 4 cultos, para aliviar bastante essa questão de aglomeração e das pessoas estarem lá. Então nós fazemos 3, 4 cultos para nós estarmos ali pedindo a Deus para poder te abençoar na Santa Ceia, tá bom? Maravilha! E olha, semana que vem, do dia 21 para o dia 22, meia-noite, se preparem para um grande trabalho, um tempo de oração em que todo o estado de Minas Gerais, a Igreja do Evangelho Quadrangular, em todo o estado de Minas Gerais, à meia-noite do dia 21, se prepare, dia 21 é quarta-feira que vem, né? Dia 21 é quarta-feira, então de quarta-feira, meia-noite, para quinta-feira, dia 22, a nossa igreja no estado de Minas Gerais vai levantar um grande clamor de oração em favor do Brasil, família, em favor do seu lar, em favor da igreja, em favor de muitas coisas. Então, olha o que vai acontecer, do dia 21 para o dia 22, de meia-noite. No dia 21 nós estaremos entrando ao vivo, meia-noite do dia 21 para o dia 22, toda a Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Minas Gerais estará participando de um grande momento de oração. Irmãos, olha, nós recebemos uma palavra muito preciosa. Eu vou até compartilhar essa palavra contigo.
Eu vou até compartilhar essa palavra com você. Olha que coisa fantástica. Deixa eu liberar aqui o sistema. Quero compartilhar essa palavra com você. Eu sei que não está dentro da série que nós estamos estudando, não está dentro daquilo que nós estamos ministrando na segunda, na quarta, na sexta. E segunda-feira, infelizmente, nós tínhamos uma reunião e ela acabou um pouco tarde e acabou que nós não tivemos condições de estarmos juntos na segunda-feira, infelizmente. É uma reunião que acontece toda segunda-feira após a Santa Ceia. Nós reunimos um grupo de pastores da região com os coordenadores e ali nós conversamos, falamos sobre a obra, sobre a igreja. Ali é um momento em que nós conversamos, nós estamos próximos uns dos outros e é muito, muito bom esse tempo, muito bom esse momento. E nós recebemos uma palavra muito legal, muito bacana, muito abacana. Muito bacana. E diz assim, a palavra que nós recebemos do pastor Leandro, ontem nós tivemos uma reunião online, né, com a nossa liderança no estado. Nós recebemos uma palavra muito preciosa, esses nossos líderes administrativos, espirituais, né, que nos ajuda a realizar a obra, né, nos orientando, nos dando uma palavra de esperança, de fé. A palavra de Deus fala a seguinte coisa, no livro de Hebreus. Eu queria compartilhar essa palavra com você. Preste muito bem atenção, muito bem atenção. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, a palavra de Deus fala assim no versículo 26 e 27 e 28 em diante. Deixa eu começar no 26. São 28 versículos no capítulo 12 do livro de Hebreus. Diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Preste muito bem atenção. Olha aqui que a palavra que nós recebemos, ontem, terça-feira, uma palavra muito preciosa. Eu quero compartilhar com você hoje, e essa palavra nós vamos compartilhar em outros momentos, com a igreja, com você que nos acompanha, que nos dá o carinho, o prazer de estarmos juntos, né, compartilhando, crescendo junto, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos juntos, né, crescendo, conhecendo, porque aquele que ensina tão pouco também é aquele que aprende. Não podemos ensinar aquilo que nós não aprendemos. Diz assim o texto novamente: aquele cuja voz, Hebreus capítulo 12, versículo 26 e 27. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Indica a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. E o que não pode ser abalado, o que passou pela história do mundo todo, e estamos dentro dessa estrutura que venceu história, perseguições, lutas, terremotos, guerras, foi a igreja. Escute o que nós estamos falando. Governos passaram, estruturas passaram, se levantaram, comércios se levantaram, passaram, muitas coisas foram levantadas e passadas, mas a igreja, ela é inabalável. Não estamos falando de quantidade
de números, não. A igreja é inabalável. A igreja, a promessa é de forma que permaneça o que não pode ser abalado. A igreja. Olha onde eles estão mexendo agora com a igreja. Mexeram no comércio, mexeram nas estruturas de educação. Agora foram mexer na igreja. A igreja é inabalável. A igreja, ela rompeu a história desde quando ela foi organizada no concílio em Jerusalém, onde os apóstolos se sentaram e ali começaram a organizar toda a estrutura, cada função, cada elemento na sua posição correta, certa. Essa igreja se formou, se criou, se fortaleceu, foi perseguida, muitos morreram, mas o sangue que banhou Roma era o sangue que levantava outras pessoas para a salvação. O sangue que banhou as ruas de Roma no primeiro século das perseguições abrutalhadas. Depois veio a reforma, perseguições outra vez. Veio períodos históricos com perseguições outra vez. Enfim, a igreja permaneceu em pé. A igreja permaneceu. Como outro dia, nós até compartilhamos a igreja de El Salvador, a igreja de Elim, pastor Mário Veiga, a segunda maior igreja em células no mundo. Ela, quando começa uma guerra civil, as estruturas dela, a estrutura física foram destruídas, o povo se afasta, não podia congregar, não podia por causa da guerra civil, morte e tudo mais. Quando acaba a guerra, quando se estabelece a paz, me desculpem, quando volta essa igreja volta 3, 4, 5 vezes maior do que ela era, porque a igreja é inabalável. Olha, só que a igreja não é a estrutura física, o prédio, a estrutura é eu e você. Nós somos no Novo Testamento visto como a igreja do Senhor. Então o mundo vai ser abalado, está sendo abalado. Mas a igreja, o que não é abalado, o que não pode ser abalado, vai permanecer. Está falando da igreja estrutura, mas está falando da igreja você e eu, como igrejas, templos do Espírito Santo. Olha que coisa fantástica, que palavra maravilhosa. Tome posse dessa palavra. Nós tomamos posse dessa palavra. E nós vamos nos fortalecer nessa palavra. No nome de Jesus, aleluia. Maravilha, né? Que coisa fantástica. Então, nós esperamos realmente que não vai haver um mover. Nós estamos num momento difícil. Nós temos que entender que temos que ter a consciência, como Daniel tinha, ele tinha a revelação do tempo dele. Então, nós temos também que ter a revelação do nosso tempo. Como que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo. Então, mas ainda nós esperamos um grande mover de Deus para a salvação das almas. Porque Deus não quer a morte do ímpio, mas Deus deseja que o ímpio se arrependa dos seus pecados e aceite e se converta ao Senhor Jesus. Só isso. Deus não tem o prazer na morte do ímpio. Ezequiel é muito claro nisso. Mas ele deseja que este ímpio, que este homem, ele se arrependa e venha a aceitar Jesus como o seu Senhor e Salvador da sua vida, né? Enfim, vamos voltar para cá. Eu tinha que compartilhar essa palavra com você. Hebreus 12, 26 e 27. Marca aí na sua Bíblia Sagrada, marca aí no seu bloco de anotação, enfim. Marque num lugar que você possa estar visualizando isso. Não é só a igreja estrutura física, mas a igreja é eu e você. Vai ser abalado todas as estruturas, mas vai permanecer o inabalável. Eita glória, eu declaro sobre a sua vida que você é inabalável. Eu declaro sobre a sua vida que você está firmada na rocha chamada Jesus. Eu declaro que você está firme, edificada na rocha que é Jesus Cristo, aleluia, e na sua santa e bendita palavra.
Amém, meu amado? Eu declaro isso, que as outras estruturas vão ser abaladas e não permanecerão, mas você vai permanecer, porque você está firmado na rocha, firmada na palavra, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, maravilha. Mateus capítulo 7, né, fala sobre esses fundamentos, né? Aquele que firmou a sua casa na areia, veio o vento, veio a chuva, veio o rio, bateu naquela casa e grande foi a sua ruína. Mas a casa que estava firmada sobre a rocha, Jesus declarando isso sobre a sua palavra, a presença do Senhor, né? A palavra, aquele que está firmado sobre a rocha, vieram os ventos, vieram os rios, vieram as chuvas, bateram contra aquela casa, mas ela permaneceu fiel, aliás, permaneceu firme por causa de suas estruturas, não eram por causa de suas aparências, não era por causa da sua forma, da sua estrutura, mas era por causa da sua edificação, dos seus alicerces. Quantas casas grandes nós vemos e não tem alicerces, quantas casas maravilhosas não tem alicerce. Teve um deputado no Rio de Janeiro que fez um condomínio na beira da praia, um condomínio maravilhoso, um condomínio bacana, alguns anos atrás, e de repente aquele condomínio veio ser comprometido, destruído, pessoas perderam seus bens, perderam seus financiamentos, tiveram que entrar na justiça, recorrer para poder ter pelo menos o valor de volta, ou corrigido, ou não sem corrigir. Por quê? O firmamento, ou seja, a edificação não era uma boa edificação e veio a cair. Então, não falo da estrutura externa, mas nós estamos falando da estrutura interna, a edificação. Interessante que os três elementos, né, rio, vento e chuva, que bateram na casa que estava firmada sobre a areia, os três elementos também vão contra a casa que está sobre a rocha. Não há diferença entre as tempestades e os contratempos da vida. Todos passam pelas mesmas coisas: problemas familiares, problemas econômicos, problemas morais, problemas espirituais, comportamento. Todos nós enfrentamos os mesmos problemas. A diferença está na edificação. Aonde eu estou edificado? Se você vê direitinho, vento, chuva e rio são três elementos, são as circunstâncias da vida. Bateram na casa que estava sobre a areia, bateram contra a casa que estava sobre a rocha. Os três elementos exerceram uma pressão sobre a casa que estava sobre a areia e exerceram uma pressão sobre a casa que estava sobre a rocha. Então, são os mesmos problemas que todos nós enfrentamos, cada um na sua, vamos dizer assim, na sua estrutura e na sua capacidade de suportar, porque o próprio Deus diz que Ele não manda uma prova para nós que nós não possamos suportar. Talvez você fale assim: poxa, Fernando, eu estou numa dificuldade muito grande. Essa dificuldade vai passar, mas você consegue suportar. Às vezes o outro tem uma dificuldade muito maior do que a sua, mas é porque ele vai ter condições de suportar e sair dessa situação vencedora para a glória de Jesus. Então, o importante não é a estrutura externa, é a estrutura interna, é a edificação. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos. Todos nós temos os nossos limites, as nossas dificuldades, nós temos o nosso romper das nossas dificuldades. Mas a diferença não é a luta, não é a dificuldade, nem a casa externa, mas a casa interna, aonde nós estamos edificados. Como nós edificamos essa casa? Qual o material que foi usado para edificar essa casa? O condomínio que esse deputado fez, esse homem fez, esse empreendedor fez, além de estar na areia, usou material que comprometeu toda a sua estrutura.
enfim. Amém? Bom, vamos voltar para cá. Vamos estar aqui agora falando sobre esse última carta do livro de Apocalipse, né? Falando sobre o que é ser cristão. É lógico que nós temos a conotação de alguns pontos negativos, mas esses pontos negativos a gente analisa para poder desenvolver os pontos positivos. Não sei se você entende isso muito bem. Não sei se você compreende isso, né? Não sei se você tem essa noção. Mas, lógico que você tem, lógico. Então você tem essa noção. Eu tenho os pontos negativos, eu vejo o menos e agora eu tenho que desenvolver o positivo. Bom, e nessa última carta diz assim: conheço as tuas obras, que nem é frio, nem é quente. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 ao 20, diz assim para a igreja de Laodiceia. Fala do cristão que não pode ser mundano. É o cristão que ele é notificado por um comportamento mundano e a recomendação que ele não seja mundano. Nós vamos chegar lá, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Outrora foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não seja manifestada a vergonha da tua nudez. E colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 20. Bom, como nós falamos, Jesus, ao revelar essa carta para João, na ilha de Patmos, João era o último apóstolo, foi o que sobreviveu, né? Aliás, que morreu por velhice, não morreu flechado, não morreu crucificado de cabeça para baixo, não morreu degolado, não morreu enforcado, enfim. Ele morre de morte natural, a velhice chegou. Ele foi tão preservado que a palavra de Deus fala que ele foi colocado numa tigela de azeite, aquecida a 100 graus centígrados, e aquele azeite não derreteu ele. Foi um grande milagre, um milagre espantoso para aqueles que estavam torturando ele. Então, a pele dele, nada, ele não sofreu nada sendo colocado dentro desse tanque de óleo fervido, azeite, e nada aconteceu com ele. Nada aconteceu com ele. Deus o preservou, Deus o guardou. Ele é preso na ilha de Patmos, onde ficava os mais perigosos homens daquela época. Ele estava ali naquele momento. Deus faz essa revelação a ele e ele escreve essas cartas que nós estamos usando para mostrarmos o que é ser cristão. Esse ser cristão, o que é ser esse cristão? Então, quando o anjo revela a ele essas cartas, e essas cartas deveriam ser dirigidas às igrejas da Ásia, de Coríntio, de Efésio, de Gálatas, como elas estavam também juntos nesse contexto. Então nós olhamos que a forma do Senhor notificar negativo é Ele chamando para o positivo. Quando o Senhor notifica algo negativo, não é que Ele quer que você sustente o negativo, que sustente aquele tempo, aquele momento. Ele quer que você analise e se posicione. Ele quer que você pense e se posicione. Ele quer que você reflita e faça uma escolha, que você mude,
Faça uma reflexão, está doendo, não está doendo, está ruim, não está ruim, está triste, não está triste, e faça fazendo essa reflexão, pensando, você tem o poder de escolher alguma coisa, de escolher algo, de escolher alguma coisa para a sua vida, algo melhor para a sua vida. O interessante é o seguinte, é que às vezes fazemos reflexões e não tomamos uma posição correta junto de Deus. Uma vez, quando eu fui a primeira vez na igreja, me desculpe eu colocar o meu testemunho agora, né? Não querendo atrapalhar o material, nem o estudo, nem a série, mas quando eu fui para a igreja, quando eu pedi a minha mãe para poder me levar na igreja, eu estava numa quarta-feira, desafiadora, uma quarta-feira violenta, uma quarta-feira que eu queria a morte, eu levantei querendo a morte. Eu estava num estado depressivo e de angústia muito grande, mas muito grande. Então eu fiz uma reflexão, vou continuar assim? Eu vou me permitir sofrer assim? Eu vou ficar assim até quando? Foi aí que eu cheguei para minha mãe e falei assim, a senhora me leva na igreja hoje? Eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos de idade, 21 anos de idade, eu me converti aos 22, eu tinha 21 anos. Eu estava começando a minha juventude, tinha saído do quartel, estava atrás de trabalho, com uma crise violenta para o meu lado, uma crise interna, uma crise pessoal. E eu fiz uma análise e eu falei para minha mãe, me leva na igreja. Fiquei ali na igreja durante um ano, né, buscando a Deus, pedindo a Deus para resolver os meus problemas. O batismo, a conversão veio depois de todo um processo, não foi da noite para o dia, não foi na empolgação, não foi nada, foi consciente. Apesar das minhas falhas, os meus erros, as fraquezas, os problemas, mas foi uma coisa muito consciente que nós fizemos, não foi uma convenção, foi uma conversão. Porque tem gente que vai por ser convencido, tem gente que vai realmente para mudar a direção, mudar. Converter é mudar a direção, né? Mas vamos voltar para cá. Então esse crente ele é notificado como autossuficiente, que se acha o melhor da criação, o filho do rei, e não servo de Cristo, muito difundido com as chamadas teorias da prosperidade, que constratava com o ser cristão de Esmirna, que se achava pobre, mas era rico. E o de Laodiceia, juntamente o contrário, que se achava rico agora, mas é pobre. Então, a autossuficiência. Então, se eu estou sendo notificado por ser autossuficiente, por não depender de Cristo, aí eu tenho que ser o quê? Um cristão que não seja o autossuficiente, que eu dependa de Jesus, não desmerecendo a minha inteligência, nem a minha capacidade de discernir, de entender, mas depender de Cristo. Depender de Cristo, como muitos acham, não é ser ignorante, não é ser bobo. Não. Depender de Cristo não é ser quadrado, ultrapassado, nada disso, pelo contrário. É aí que entra a inteligência, aí que entra, né, tudo o contrário que o mundo fala. Ser dependente de Cristo não é deixar de ser inteligente. A gente não é, desculpe a palavra, não é um bobão, né? Que vem por aí, Não. Depender de Cristo é saber que Ele tem que estar na frente de todas as coisas. Que o que eu tenho, graças a Ele. O que eu sou, graças a Ele. O que eu possuo, graças a Ele. Aonde eu vou, o que eu tenho, graças a Ele. Eu dou glória a Deus porque eu tenho aquilo que Ele me deu. Glória a Deus eu vou fazer se Deus quiser. Aí uns colocam, me desculpe, é o Fernando, por favor. É o Fernando agora, escute o que eu vou falar. Senão eu posso criar problema com você. Se Deus quiser, aí o outro fala assim, e Ele quer. Ele quer? Ele quer? Ele quer? Será que é o momento dele querer? Lógico que Ele quer. Mas é o momento, é o tempo, é a hora. Então, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na rua, eu vou lá na rua Rio Branco, eu vou falar assim, olha, eu vou comprar aquele apartamento se Deus quiser. Aí a pessoa fala assim, Ele quer que eu... É o Fernando, entendeu? É o Fernando.
Então, essa autossuficiência não é um procedimento do ser cristão. Ser cristão é dependência de Jesus, é ser servo de Jesus. Sua inteligência para conquistar os seus projetos, os seus sonhos, mas sabendo que depende de Jesus, aleluia, né? Então Jesus chega ao extremo a dizer que ele está à porta, ele está batendo, né? Por que ele está à porta? Ele está se sentindo do lado de fora. Nossa Deus! Então eu estou à porta e bato, né? Batendo, pedindo para entrar, pedindo para poder ter acesso a essa vida, pedindo para poder ter acesso a essas conquistas, essas estruturas, pedindo para que tenha acesso, para poder fazer parte de tudo isso que está acontecendo. Mas, como nós falamos, né, essa igreja de Laodiceia é uma igreja, representa o cristão mundano, ou seja, não posso ser mundano, não posso ser autossuficiente, não posso, né, achar de uma forma jactanciosa, eu sou filho do rei. Poxa, né? Então ele fala que a pessoa está tão blindada com esse comportamento que ele está lá fora, desculpe, batendo a porta para poder entrar, para poder fazer parte, para poder compor essa história de conquista, de alegria, né, de vitórias. Então, ou seja, essa igreja, esse cristão, né, que é comparado a Laodiceia, não está preocupado com Jesus, que é o Senhor de tudo. Então, se ele é notificado de uma forma negativa, ele tem que entender: eu não posso deixar Jesus de fora em nenhuma circunstância da minha vida. Eu tenho um projeto, Senhor, está aqui o meu projeto. Senhor, eu tenho uma conquista, aqui está o que eu desejo conquistar. Eu sou inteligente, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua sabedoria, eu preciso da sua direção. Esse tipo de cristão parece com um fariseu que orava para si, e Jesus relata em Lucas 18, diz assim, 18, 11 e 12 diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, olha, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo e de tudo quanto ganho. Jesus ele faz uma comparação e olha para esse fariseu, né? Ele julga esse comportamento. É uma oração e um culto centrado no eu, né? Eu faço isso, graças a, olha, a conotação é diferente. Eu jejuo, eu oro, eu sou isso, eu sou aquilo, é diferente. Graças a Deus eu consigo fazer isso, graças a Deus eu consigo realizar isso, graças a Deus eu consigo alcançar isso. Viu como é que a conotação é diferente? Você é inteligente, você sabe, você tem capacidade, mas você está ali. Graças a Deus eu consigo fazer isso. Então você está mostrando que você tem a sua estrutura, a sua capacidade, você tem tudo, você é inteligente, mas você não é autossuficiente. Eu preciso de Deus para poder me ajudar, para me dar sabedoria. Então o cristão, ser cristão, é não ser autossuficiente, não ser como este, né? A sua vida, o seu culto, a sua adoração centrada no eu. Eu decreto, eu profetizo, eu não aceito, ou seja, tudo no eu, né? Tudo voltado para mim. Outro dia nós compartilhamos com a igreja a seguinte coisa: às vezes as pessoas saem da igreja, às vezes falam assim, eu vim aqui para ouvir uma palavra. Você não tem que ir para ouvir uma palavra, você tem que ouvir aquilo que Deus quer para você, né? Tem que ser, não quer que eu queria ouvir, não, você tem que ouvir o que você quer, é o que nós, vou falar você não, né? Porque nós também ouvimos. Nós estamos na presença de Deus para ouvir o que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Então é muito diferente. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim,
Eu tive um problema alguns anos atrás, infelizmente, isso é normal. Essa pessoa chega e fala assim: eu nunca trouxe nada de lá. Se não trouxe é porque não levou. Porque antes de eu trazer alguma coisa para minha casa, eu levo alguma coisa para o altar. Não seja religioso. Isso é religiosidade, mas muito pura e cristalina. Isso é religião. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Religião é o seguinte: eu vou no domingo, fiz o que eu tinha que fazer e durante a semana eu meto o pé pela mão. Não, 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 não. Isso foi uma amostra de uma pessoa que não tinha nenhuma estrutura de conversão e de ensino religioso. Eu nunca trouxe, porque nunca levou. Se eu levo, eu trago. Eu preciso levar primeiro para eu trazer. Ei, é Deus. Que isso? É Deus? Então como que eu vou... Por isso que muitas pessoas, às vezes, já estou encerrando, desculpa aqui o que eu vou colocar, me perdoe a forma que eu vou dizer agora, mas tem muitas pessoas que saem da igreja tristes, ou saem do mesmo jeito que entrou, vamos dizer assim. O que levou? O que levou para o altar? Não estou falando de dízimo e oferta. Não, 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 não. Peraí. Estou falando do dízimo e da oferta. Não, peraí. Isso é uma outra história, uma outra coisa. É um outro pensar, é um outro falar. Eu estou perguntando em outras coisas. O que eu levo para o altar? Coração aberto, um coração desejoso, um coração esperançoso. Eu levo o meu melhor louvor, eu levo a minha melhor atenção, eu levo todo o meu ser, o meu culto racional. É isso que eu estou falando. Não é dízimo e oferta aí, para com isso, esquece, espera aí. Mas o que eu levo para lá? Eu levo o meu momento de dedicação, eu levo o meu momento para poder adorar, independente do que esteja ali. Eu vou para adorar, eu vou para louvar, eu vou para glorificar, eu vou para exaltar, eu vou para bendizer o nome do Senhor. Eu vou bendizer, eu vou exaltar, eu vou glorificar. Olha só que interessante. É o que eu levo para o altar. Não, Davi fala: ai de mim que eu chegar perto de Deus, não tem nada para oferecer. Não posso chegar diante do altar de mãos vazias. Não está falando de oferta de dízimo só. Não, não. Isso é um outro assunto. Eu estou falando o que a pessoa leva. Por isso que volta vazia. A pessoa vai para poder levar o quê? Levar o que eu estou levando para o altar. O que eu levo para o altar constitui o que eu levo para minha casa de volta. O que eu levo no altar vai criar, vai me dar, vai me devolver o que eu levo para minha casa. Isso é muito desafiador, né? Muito bacana esse negócio. Então, vamos correr aqui. Deixa eu encerrar. Já são 12h40, a gente já vai parar. Nossa, já são 12h40 já. Então deixa eu dar uma corridinha aqui para a gente poder terminar. E aí na sexta-feira eu vou falar dos cristãos que apresentam, o tipo de cristão que se apresenta em 1 Coríntios, Gálatas, e a gente vai estar falando de uma forma legal. E aí a gente está encerrando semana que vem, se Deus quiser, por uma outra série muito bacana em nome de Jesus. Então esse tipo de cristão precisa de ter um encontro verdadeiro com Cristo. Abrir a porta, receber Jesus como verdadeiro Senhor da sua vida. Então, ou seja, ele é um comportamento de autossuficiência, do culto ao eu. Ele precisa, não podemos ser cristão tipo esse. Essas 7 igrejas do Apocalipse, segundo a teologia concernente, representa 7 tipos de cristãos. Claro que a teologia é muito mais profunda, muito mais envolvente, muito mais explicativa. Mas, acima de tudo, colocamos algumas características rasas de como ser cristãos. E também é lógico que cada igreja ou cada crente tem os seus defeitos. Lógico, nós não estamos desmerecendo. Mesmo Esmirna, como a igreja de Esmirna, de Filadélfia, bem como com as qualidades. Em virtude da riquíssima fonte teológica que o livro de Apocalipse apresenta, é um estudo detalhado sobre as 7 igrejas. Precisaria de um livro para a gente poder estar aprofundando, e essa não é a nossa ideia de estar se aprofundando nessas coisas.
mas apenas tirar algumas características para mostrar o que é ser cristão, né, para a glória de Jesus. Então, aproveitando essa ideia, né, tomando essa ideia, sendo despertado por essa ideia de característica de uma igreja ou região ou pessoas, podemos também muito bem comparar as igrejas, né, algumas igrejas das cartas de Paulo. A personalidade dos cristãos naquela época, as atitudes deles, que eles tinham, e nós temos que entender que nós não podemos ter. Contudo, já fizemos muitas comparações, ou seja, através da igreja de Roma, com Esmirna, pois eles estavam sob perseguição romana, no centro da tormenta, num momento difícil, sendo exemplo de mártires cristãos naquela época. Dentro das 7 igrejas consta Éfeso, que também possuía uma carta paulina. Sendo assim, vamos criar personalidade de crentes, ou seja, vamos analisar essas qualidades de crentes, de cristãos, em 4 igrejas: Corinto, Gálatas, Filipenses e Tessalonicenses. Então vamos ver esses 4 cristãos, essas 4 igrejas: Corinto, Gálatas, Filipenses e Tessalonicenses. Como que é o perfil desses cristãos? Como que eram esses cristãos? Tenho certeza que vai ser muito bacana. Semana que vem, agora, sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o cristão. O que é ser cristão? O que era ser cristão em Corinto, né? Na igreja de Coríntios. Como que é ser esse cristão? Que a gente tem aí trabalhado e aprendido no nome de Jesus. Amém? Sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos para nós falarmos sobre isso para a glória de Jesus, tá bom? Esse ser cristão, usando como exemplo a igreja de Coríntios, Gálatas, Filipenses e Tessalonicenses. Como que eram esses cristãos naquela época, tá bom? Maravilha? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para nos abençoar a nossa vida, nossa casa, nosso lar, nos abençoar para sermos bons cristãos, não isentos de falhas nem de erro, mas infelizmente nós vamos ver isso mais para frente. Vamos orar, agradecendo a Deus. Apresente sua família, o seu lar, os seus negócios, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um tempo, meu Pai, junto com os teus filhos. Te louvamos por mais um tempo junto com esta casa, junto com este homem, junto com esta mulher, junto com esse teu filho, Pai. Nesse momento, nessa hora, ao meio-dia, quase 1 hora. Te louvamos, ó Deus, pela palavra que nós conseguimos ler, podemos discernir, falar. Essa palavra que é rica, Pai, com tantas interpretações. Mas queremos ter a interpretação correta, Pai. Interpretação, meu Pai, da tua vontade, não da nossa. Nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, a vencer os nossos momentos, a suportar os ventos, os rios e as chuvas que, Pai, batem contra nós. Como a palavra que nós recebemos, Pai, o céu e a terra sendo abalados para aquilo que não é abalável seja removido, e para aquilo que não é abalável esteja e permaneça firme. Pai, nós sabemos, Pai, que nós não somos aqueles que desistem, como o próprio livro de Hebreus fala, que aquele que desiste, o Senhor não tem prazer em sua alma. E possamos gerar prazer em Cristo por causa da nossa persistência, por nossa esperança, por nossa fé, por nossa confiança no Senhor nosso Deus. Que nós possamos mostrar e declarar ao Senhor a nossa persistência. Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajude para isso. Porque da mesma forma que queremos, ó Pai, temos forças que querem nos fazer desistir. Por isso nós te pedimos, nos ajude. Nos alcance com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder. Nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, nos ampare e venha nos confortar nesses momentos em que nós passamos, em que nós vivemos.
seja com esta casa, seja com esta família, seja com este lar de uma forma preciosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja com o teu filho, Senhor. Me abençoa, meu Pai, os seus projetos, seus sonhos, sua vida, seu lar, seus queridos, guardando e protegendo pelo poder do sangue de Jesus. Nós te pedimos a tua bênção e confiamos nela e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, amado de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, aleluia, glória a Deus. Bom, 3 horas da tarde hoje, 7h30 da noite hoje, encontro de homens, amanhã grupo familiar, sexta-feira, segundo elo da nossa campanha Poder no Sangue de Jesus, presencial e online, sábado mocidade, domingo 8, 9h30 e 6h30 da tarde. E dia 21 para o dia 22, meia-noite, a oração da meia-noite, aonde todo o estado de Minas Gerais estará orando, buscando, clamando a Deus, e temos a certeza que o Espírito Santo vai fazer algo maravilhoso, em nome de Jesus. Estou te falando, são 137 superintendências, tirando pastores e igrejas. Então imagina o que vai acontecer do dia 21 para o dia 22. Vai ser maravilhoso, eu conto com a tua participação. Vai ser uma transmissão online e ao vivo. E eu vou estar fazendo isso não só com a igreja, nossa sede. Vai ser um trabalho regional, junto com os outros pastores também. Vai ser muito bacana, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço a todos, paz seja com todos, uma boa tarde, uma tarde maravilhosa na presença do nosso Rei, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe, até sexta-feira, se Deus quiser, ou até hoje à tarde, hoje à noite, ou na sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, uma tarde maravilhosa na presença do nosso Deus.